Olá, pessoal. Aí agora a gente vai dar continuidade aqui na nossa segunda parte do curso, né? Do nosso mini curso intensivo. Eu peço que vocês abram aí o Python de vocês. Deixa eu só espelhar minha tela para vocês. Tela inteira. Vocês estão vendo aqui minha tela? Sim, Então pronto. Vamos lá. O que é que eu quero de vocês? Nós vamos criar um novo notebook para poder ficar organizado, né? Relembrando, como é que eu crio um notebook? Eu vou aqui em New Python 3. Automaticamente ele vai criar um Python novo. Mas, se vocês lembrarem do nosso outro encontro, eu falei o quê? Que a parte de bibliotecas era padrão. Então, não é interessante ficar toda hora escrevendo ela. A gente vai fazer o quê? A gente vai vir aqui de volta, a gente vai vir aqui de volta e abrir a aula 1. Por quê? Porque na aula 1, nós já fizemos as bibliotecas. Então, a gente simplesmente vai vir na aula 1, copiar tudo e colocar nesse novo arquivo. Para manter o padrão, eu vou fazer um markdown bibliotecas, bibliotecas, bibliotecas. E eu vou copiar. E eu vou rodar. Por que que eu fiz isso? Alguma coisa aconteceu errado aqui. Plota o gráfico. Ele não reconheceu aqui o hashtag. O que está acontecendo aqui que é um mistério? Por que que ele não reconhece esse meu comentário? Deve estar bugou igual ontem. Mas não vou reiniciar o Python, não. Vou deixar aqui porque foi só um bloco de comentário. Todo mundo já copiou isso aqui? As bibliotecas? Então, pessoal, o que é que a gente vai ver na aula de hoje? A gente vai ver os comandos. Deixa eu só pegar aqui e jogar isso aqui para cá. Vou botar isso aqui. Pronto. A gente vai ver hoje os comandos condicionais. O que são comandos condicionais? São condições que devem ser satisfeitas ou não. Voltando para o que eu sempre falava, a gente tem que sempre pensar como é que a gente faz na vida real. Por exemplo, vamos supor que vocês estão fazendo uma prova, vocês estão fazendo uma prova, e que se você tirar uma nota acima de 7, você está aprovado. Você está aprovado porque você atingiu o quê? Uma nota acima de 7. Se você tirar uma nota abaixo de 7, você não está aprovado. Então, na nossa cabeça, isso já é automático. Se eu disser assim, galera, vocês tiraram 8. Aí vocês pensam, opa, estou aprovado. Galera, vocês tiraram 6. Opa, eu não estou aprovado. Na nossa mente, isso é muito claro, é automático e claro. Se eu satisfiz uma condição, que é essa condição maior que 7, já sei que eu aprovei. Se eu tirar uma nota abaixo de 7, eu já sei que eu não estou aprovado. Então, na nossa cabeça, é muito claro isso. Para o computador, existem estruturas que vão fazer isso, que vão simplesmente informar se uma coisa satisfaz um critério, uma condição, um comando condicional. No nosso caso, qual é a nossa condição? Nossa condição é: se eu tiver uma nota maior que 7, eu estou aprovado. Se eu tiver uma nota menor que 7, eu não estou aprovado. Vou falar essa mesma frase de uma outra forma. Se eu tiver uma nota acima de 7, estou aprovado. Se não, eu estou reprovado. Qual é a diferença das duas frases? Primeira frase, eu botei a condição. Se eu tiver nota acima de 7, estou aprovado. Se eu tiver uma nota abaixo de 7, eu não estou aprovado. Nessa frase, eu usei um se para cada situação. Um se para a nota maior e um se para a nota menor. Na segunda frase, eu fiz o quê? Se eu tiver uma nota acima de 7, eu estou aprovado. Se não, eu estou reprovado. No momento que eu falo se não, eu não precisei se não for menor que 7. Eu simplesmente digo se não, não estou aprovado. Então, na nossa cabeça, isso é muito óbvio, muito lógico e muito instintivo. Se não, é uma coisa que ela é o contrário do se. Mas ficou confuso. Como assim? Se eu disser, se hoje chover, se hoje chover, ficarei em casa. Em casa. Se não, irei brincar. Vamos supor isso aqui.
Vou botar aqui, não estou botando nada de ortografia, porque aqui o foco só é prestar atenção. Vamos lá. Deixa eu botar isso aqui, nessa sentença aqui. Eu disse assim, ó, se chover, ficarei em casa. Se não, irei brincar. Esse se não, automaticamente ele faz o quê? Esse se não automaticamente diz assim, ó, se não chover, eu irei brincar. Esse se não, ele já substitui tudo isso, ó. Se chover, eu vou ficar em casa. Se não o quê? Se não chover, eu irei brincar. Então, esse se não é a mesma coisa de botar assim, se hoje não chover, irei brincar. Esse, se hoje não chover, irei brincar, é a mesma coisa do se não. Todo mundo percebeu isso? Ficou claro para vocês isso? Vamos voltar para o exemplo da casa. Ah, antes disso, pessoal, na matemática, nós temos umas coisas que são assim. Ó. Hoje já começa a ter o caderno, tá? Na matemática, a gente está acostumado a fazer o quê? Que nós temos a operação x maior que y, x maior ou igual a y, x menor que y, x menor ou igual a y, x igual a y e x diferente de y. Todo mundo já viu isso em alguma operação matemática. Madison, por que, que você está fazendo isso? Porque são condições. Se eu prestar atenção, eu posso falar condições. Se x for maior que y, se x for maior ou igual a y, se x for menor que y, se x for menor ou igual a y, se x igual a y e se x diferente de y. Essas são as possibilidades, geralmente, que usamos. Mas por que, Matos, você fez questão de falar isso? Porque este símbolo, se vocês olharem para o teclado de vocês, e este símbolo, e este também. Esses três símbolos não existem no teclado. O maior existe, o menor existe, o igual existe. Mas esse símbolo maior ou igual não existe em teclado de computador. Menor ou igual não existe em teclado de computador. E o diferente também não existe em teclado de computador. Vixe, Matos, se não existe, como é que eu vou trabalhar isso no Python? Tem uma maneira. Vamos lá. Se for maior, comando maior do que, vai ser só o maior. Se for maior ou igual, vai ser assim, ó. Como é que eu leio? Maior ou igual. Então, na programação é maior igual. No momento que eu boto maior igual, significa para o computador que é maior ou igual. Se eu usar o menor do que, vai ser só menor. E se eu usar menor ou igual, analogamente, eu vou ter menor igual. Beleza, tranquilo, ficou fácil. Agora, se eu quiser igual, isso é muito simples. Igual é só fazer isso aqui. Não. Se vocês lembrarem, no nosso encontro anterior, eu falei um exemplo assim. Eu peguei e disse assim, ó, galera, x recebe 2. Ou seja, o computador, a variável x, ela é igual ao número 2. Ela está recebendo esse valor. Ou seja, eu estou atribuindo um valor para uma variável. Quando eu boto x igual a 2, eu estou dizendo, computador, a variável x, recebe, é atribuída um valor que é igual a 2. Ou seja, eu estou simplesmente dizendo, olha, isso equivale a 2. Já que eu vou fazer um comando condicional, que é um comando lógico, que é um teste lógico, o igual não é só um igual, são dois iguais. Dois iguais realmente está comparando se uma coisa é igual a outra. Ou seja, analogamente, se eu fizer isso aqui para vocês, qual é a diferença prática entre este e este? Eu estou dizendo, computador, verifica para mim, computador, verifica para mim se x é igual a 2. Ou seja, se o valor dessa variável, vou até fazer o seguinte, vou botar embaixo. Vou botar 3. Vamos lá. Passo a passo. Aqui eu estou contando o quê? Computador, eu estou criando uma variável x, e essa variável recebe o valor 2. Ou seja, a partir dessa linha, x vale o número 2. Se eu botar aqui 25,
X vale o número 25, ou seja, aquela variável, ela tem um valor de 25. Se eu botar menos 5, ela tem um valor de menos 5. Então, um igual significa uma atribuição. Eu estou pegando a variável e atribuindo alguma coisa. Neste caso, um número 0,5. Menos 5. Beleza, Márcio. E aqui, ele está dizendo assim, computador, o x ele é igual ao número 3? Ou seja, o valor desta variável realmente é igual a 3? Neste caso, não é. Porque x aqui vale quanto? X é menos 5. Então, quando eu fosse fazer esse teste, nós vamos fazer, não se preocupem, só estou querendo mostrar a diferença de igual e igual, igual. Quando a gente for usar os condicionais, nós vamos usar com mais calma. Eu quero só que entendam que x igual a 5, ele recebe esse valor. E isto é um teste lógico. Eu estou pedindo para o computador conferir. Computador, confere para mim. X é realmente igual a 3? É mais ou menos assim. Eu estou perguntando para o computador. Computador, x é igual ao número 3? Aí ele vai dizer, não, não é. Porque x é menos 5. Agora, se eu colocasse um 3 aqui, o x recebeu o número 3. Aí eu estou perguntando, computador, x é igual a 3? Ele é realmente igual ao número 3? É, ele é igual ao número 3. Por quê? Porque aqui em cima eu disse que x recebia 3. Então foquem nisso. Um igual é quando eu for trabalhar com operações matemáticas ou com atribuições. Mas, na verdade, só atribuições. Esqueça o negócio de operação matemática para não confundir. Só atribuições. Agora, o igual, igual, eu estou verificando se uma coisa é igual realmente à outra. Eu estou fazendo uma verificação lógica por um comando condicional. Então, fica igual, igual. Então, vamos seguir. Professor, e o diferente? Como é o diferente? Não existe o comando diferente, aquele igualzinho cortado. Então, como é? É uma exclamação igual. Isto é uma verificação de diferente. Então, como é o diferente em Python? Exclamação igual. Então, assim a gente tem as principais operações. Maior, maior igual, menor, menor igual, igual e diferente. Basicamente, são as verificações que nós podemos usar, né? Então, vamos seguir. Beleza, Marcos, eu já sei como verificar, eu sei os comandos de verificar. Agora, para que serve? Não sei. Como usar? Não sei. Vamos lá, vamos pegar um exemplo. Vamos supor que eu tenho uma nota do aluno. A nota do aluno, o aluno tirou 7,5. E eu vou botar três condições, vou botar duas condições inicialmente. Eu vou dizer assim, vamos supor que nota maior que 7, o aluno está aprovado. Nota menor ou maior ou igual, né? Se ele tirar um 7 fechadinho, ele também está aprovado. Nota menor do que 7, o aluno está reprovado. Beleza. Então, eu já sei na minha cabeça assim, se eu disser, galera, o aluno tirou uma nota 7,5. Opa, já sei que ele está aprovado. O aluno tirou uma nota 7, está aprovado. O aluno tirou uma nota 5,5, está reprovado. Na nossa cabeça é muito simples. Como é que eu faço isso no Python? A gente vai fazer o seguinte. O que é que eu falo? O que é que eu digo? Vamos repetir o que é que eu digo. Se a nota for maior que 7, o aluno está aprovado. Ou seja, se uma nota maior que 7, o aluno está aprovado. Como é que eu digo para o computador? Do mesmo jeito. Se, if, nota, que a variável nota do aluno, for maior ou igual a 7, 2 pontos. O que é isso, Marcos? Se a nota for maior ou igual a 7, faça. Esse 2 pontos é um faça. O que isso quer dizer? Quando eu digo, o aluno está aprovado, está na minha cabeça. Mas eu quero dizer, aluno está aprovado. Se eu quero dizer, eu também tenho que ter um comando embaixo. Como? Olha, se o aluno tiver nota maior do que 7, computador, o que é que tu vai fazer para mim? É mais ou menos essa a ideia. Se ele tiver nota maior do que 7, você vai fazer o que para mim? Você vai dizer para mim que ele está aprovado. Como é que eu digo se está aprovado? Eu uso print. Print, um string, né, que é um textinho, aluno aprovado. Ou seja, computador, se a nota do aluno for maior ou igual a 7, faça. Faça o quê? Um print aluno aprovado. Diga para mim que ele está aprovado. Se eu der o print, está aluno aprovado.
Matos, se o aluno tiver um 4,5, não apareceu nada, o que foi que aconteceu? Deu erro? Não, não deu erro. Por quê? 4,5 é maior do que 7? Não, não é. Então, se 4,5 não é maior ou igual a 7, essa condição, esse comando condicional, não está satisfeito. Ele é falso. Ele não está satisfeito. Por quê? Porque a nota não 4,5 não é maior do que 7. Se ele não é maior do que 7, ele não vai fazer nada. Porque eu não mandei ele fazer nada. Eu só disse para ele fazer alguma coisa se a nota fosse maior ou igual a 7. Antes de eu prosseguir, quero dar uma observação. Se vocês perceberem, se eu der um Enter, ele deu um tab automático. Ele não ficou aqui do lado, ó, ficou um espaço, um tab. Por quê? No Python é diferente do C. Para a galera que programa em C, usa as chaves, né? A gente bota uma chave aberta, abre um aqui e uma no final. No Python não tem isso. Então, como é que o Python sabe que todo esse comando, tudo que eu escrevi aqui, ó, tudo que eu escrevi aqui está no tab. A gente chama isso de indentação. O que é a indentação? Que é esse tab. Eu estou dizendo para o Python que tudo que está aqui identado está dentro desse comando. Ou seja, se eu escrever 50 mil linhas e todas elas estiverem alinhadas aqui embaixo, quer dizer que todas elas serão realizadas dentro desse comando condicional. A indentação não é só para comando condicional, é para um monte de coisa no Python, tá? Mas na hora que você der o Enter, ele já faz a indentação. Geralmente, a indentação é observada pelos 2 pontos. Depois que você bota os 2 pontos, ele já indenta. If, comando de laço, funções, tudo que a gente for definir e usar os 2 pontos, automaticamente o Python indenta. Porque é esse faça que eu li para vocês. Tipo, se a nota for maior ou igual a 7, faça. Faça o quê? Essa quantidade de informações, de comandos que eu estou mandando. Se eu der um Enter aqui e fizer isso aqui, o que é que eu fiz aqui? Esse nome estranho aqui, ele não está indentado. Ou seja, ele não pertence ao if. Então, o que é que acontece no código? Se a nota for maior ou igual a 7, ele vai fazer essa linha, essa e essa. Quando acaba essa, ele segue para essa que não tem nada a ver com if. O if acaba aqui. Essa condição acaba aqui. Então, depois que ele rodar todas essas linhas, ele segue para o restante do código. Porque esse nome estranho não tem nada a ver com esse if. Por isso que ele saiu daqui. Ficou claro essa questão de indentação? Ah, e se eu tirar a indentação, dá erro? Dá, na mesma hora. Olha aqui, ó. Um bloco indentado inesperadamente. Você vem, bota aqui. É esperado que tivesse um bloco indentado. Que não estava inesperado um bloco, então ele esperava um bloco. Está aqui. Agora eu vou botar assim, ó. Se nota menor do que 7, faço o quê? Print aluno reprovado. Agora sim, ele disse aluno reprovado. Por quê? Ele pega o valor de nota. O valor de nota é 4,5. Ele entra no primeiro if. 4,5 é maior ou igual a 7? Não. Então ele pula todo esse if, porque ele não satisfez essa condição. Ele vai para o próximo if. Nota é menor do que 7? É. 4,5 é menor do que 7. Então ele simplesmente print aluno reprovado. Então, eu posso fazer isso aqui. Esse exemplo que eu estou dando pode ser feito assim, Matos? Pode. Tem outra forma de fazer. O que foi que eu falei? Ó, se nota maior ou igual a 7. Se nota menor do que 7. Naquele exemplo que eu falei antes, eu disse o quê? Se não, se não. Ou seja, se maior ou igual a 7, se não, faça aquilo. Dá para fazer isso no Python? Dá. Vamos fazer aqui embaixo, para não misturar. Se nota maior ou igual a 7, faço o quê? Print aluno reprovado. Se não, como é se não? Else. Basta botar else. Quando eu boto else, já é o se não. Mas e o que é que significa o se não mesmo? Aluno reprovado. É tipo assim, ó. Se a nota for maior do que 7, faça isso. Se não, ou seja, todo o restante, qualquer outra coisa que não signifique isso. Qualquer coisa que não seja isso. Ou seja, se a nota for maior ou igual a 7, ela vai fazer isso.
qualquer outra coisa, ela vai dar isso aqui. Beleza, pessoal? Ficou claro as duas opções iniciais que a gente tem? Professor, eu posso colocar isso no PyCharm também, né? Pode, pode. Todos são Python, só muda que lá outra plataforma, outro interpretador. Agora vamos começar a deixar uma coisa mais interessante. Devagarzinho a gente vai complicando um pouquinho só. Agora me diga uma coisa. Vamos botar uma outra condição. Vamos botar que seja uma nota final, tá? Vamos botar que seja nota final. Ou seja, nota final, o cara tem três opções. Média final, vou botar média final. Média final. O que acontece? Se o cara tiver uma nota acima de 7, ele passou. Está aprovado. Se ele tiver entre 4 e 6,999, ele está de AF. Se ele tiver menor do que 4, ele está reprovado. Esse é o critério da UFC e da maioria das universidades. Então, vou botar um valor aqui qualquer, só por enquanto. Eu vou botar três condições. Se a média final for maior ou igual a 7, 20, aluno, aprovado por média. Aprovado. Só botar aprovado. Agora, o que eu vou fazer? Se média final for o quê, pessoal? Eu quero que seja um valor maior que 4 e menor ou maior ou igual a 4 e menor do que 7. Eu tenho duas formas de fazer isso. A primeira forma é igual a gente faz na mão. Como é que a gente faz na mão? A gente botaria 4, faria isso aqui, né? Na mão? Menor ou igual a 4, menor do que 7. Tem essa forma de fazer? Tem. Deixa eu até botar aqui botar um parênteses para ficar claro que esse if é para tudo isso, para vocês verem. Existe essa forma de fazer, certo? Que é botar assim, ou botar outra forma que eu vou fazer já já. Print AF. Ó, o cara está de AF. 5,5 ele está de AF. Ou seja, se tiver uma nota menor ou igual a 4, e se a nota for maior ou igual a 4 e menor do que 7, ele está de AF. Se eu botar uma nota 7, ele está aprovado. Só faltou uma condição. Qual foi? Faltou a condição se a nota, a média, for menor do que 4. Ele vai estar o quê? Opa, média final. Ele vai estar o quê? Vai estar reprovado. Então, todo mundo entendeu até aqui? 3,5. Reprovado. Posso tirar esse parênteses? Posso. Ele é facultativo, tá? Se eu botar de novo aqui um 4, ele dá F. Isso é facultativo, aquele parênteses. Eu botei só para vocês verem que ele pertencia a tudo isso. Vou pegar esse mesmo exemplo e dar outra opção. Professor, eu queria botar um else aqui, ó. Posso botar um else? Pode. Vamos botar um else no final. O else é por último sempre, tá? Eu vou botar um aluno 7,5. Ele deu aprovado e reprovado. Valha, meu Deus, deu erro, professor. Foi o que aconteceu, Matos? Deu erro? Deu. Por quê? Que aqui é onde muita gente usa os comandos de condicionais e não repara os detalhes. O else, o else sempre referencia um if. Ou seja, um se não tem a ver com um se, né? Sempre diga assim, ó, se hoje chover, vou ficar em casa. Se não, vou brincar. Ou seja, esse se não tem a ver com o primeiro se. Se chover, eu fico em casa. Se não, ou seja, se não chover, eu vou brincar. Então, o se não tem a ver com um se. Com um se. Sempre vai ter a ver com o se anterior. Então, qual foi o problema que aconteceu aqui? Ó? Vamos comparar condição por condição. A nota do aluno, 7,5. Se nota maior do que 7, aprovado. 7,5 é maior do que 7, pessoal? Não é? Então ele deu print aprovado. Se nota maior ou igual a 4 e menor do que 7, print AF. 7,5 não está nesse intervalo. Não está nesse intervalo. Então ele não vai dar o print AF. Só porque o se não tem a ver com esse aqui?
Então, o que acontece? Qualquer valor que seja menor do que 4 e maior do que 7, entra no else. Porque esse else compara com esse if. Ou seja, se uma nota tiver entre 4 e 7, entra no if. Se ela tiver qualquer outra coisa, ela vai entrar nesse else. Então, ele imprimiu reprovado. Porque ele tem a ver com esse if de cima e não com o lá de cima. Vixe, Matos, está ficando difícil. Está começando a complicar. Vai dar errado meus códigos sempre? Não. Existe uma técnica muito interessante, que é de vincular todos os cis com um cis só. Que isso é muito legal do Python. É muito legal do Python isso. Que é o quê? Eu boto só um elif. Olha, mas sumiu reprovado automaticamente. Por quê? Porque todos os comandos elif que eu quiser usar e o else tem a ver só com esse if. Ou seja, vamos supor que eu tenha 30 condições. Eu boto um if, boto 29, 28 elif e um else. Ou seja, todos eles vão estar vinculados ao mesmo if. Então, é meio que ele vai dizer assim, ó, vamos ler o código para vocês entenderem. Se a nota for maior do que 7, ele vai estar aprovado. Se ela for maior que 4 e menor do que 7, está reprovado. Se não, ou seja, se não, todo o restante ela está reprovado. Ou seja, esse reprovado só vai funcionar se ela não satisfizer nenhum dos critérios acima, porque todos eles estão como uma coisa só. No lugar, se eu usar 3 ifs sozinhos, os 3 ifs são independentes. Se eu usar if, são independentes. Então, um critério pode, sem querer, cruzar todos eles. E vai entrar em todos. Se eu não quiser isso, o que eu faço? Eu boto um if, vários elifs e um else no final. Porque isso amarra todo mundo e ele só entra em uma única condição por vez. Vale, Matos, está ficando difícil. Vamos voltar. Vamos pegar aqui nesse de cima, porque está tudo if. E eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever errado o código sem querer. Vou botar um 9 aqui. Vou botar um menor do que 8 aqui. Olhe como sem querer eu cometi um erro. Vamos olhar meus erros. E vou botar uma nota 7.5. Olha como essa estratégia ajuda bastante depois. 7.5, ele vai entrar no primeiro if. Ó. Média final, 7.5 é maior ou igual a 7? É. Então, ele vai imprimir aprovado. 7.5 é maior ou igual a 4 e menor do que 9? É. Então, ele também vai imprimir AF. 7.5 é menor do que 8? É. Então, ele imprime reprovado. Ou seja, todos os ifs são o quê? São vinculados. Todos os ifs aqui são independentes. Se eles são independentes, eu vou olhar de um por um sozinho. É como se só existisse ele. Então, ele olha o primeiro if. Atendeu? Atendeu. Então, ele faz o que está lá dentro. Ele vai para o segundo if. Atendeu? Atendeu. Então, ele vai lá para dentro. E ele entra para o terceiro if. Atendeu? Atendeu. Então, ele também vai lá. E ele vai imprimir todos os 3. Ficou claro, pessoal? O elif. O que é que tem? Você não entendeu? Não. Eu vou fazer... Vocês entenderam esses 3 ifs sozinhos? Sim. Aí agora eu vou botar os elifs, para você perceber. Elif aqui e elif aqui. Ó, qual é a diferença de eu botar o elif? Quando eu boto o elif, todos os ifs, elifs e else têm a ver com o mesmo bloco de condição. Quando eu boto todo mundo no mesmo bloco, o aluno só pode entrar em uma condição. Você concorda comigo que, no mundo real, não tem como o aluno estar aprovado de AF e reprovado ao mesmo tempo? Isso não é possível. Ou ele está aprovado, ou ele está de AF, ou ele está reprovado. Se eu deixar todos como F, o que acontece é que cada F é tratado independentemente. Ou seja, se eu digitar o código errado, que foi de propósito aqui, o 7.5 atendeu os 3 critérios, porque ele é maior do que 7, ele é menor do que 9 e ele é menor do que 8. Então, por causa disso, deles serem independentes, ele entra nos 3. Mas na prática, eu não quero que o aluno tenha 3 situações, ele tem que ter uma. Se eu botar o elif aqui, muda tudo. Ele só deu o aluno aprovado. Por quê? Quando eu faço os elifs, o que é que acontece? Eu estou dizendo,
Se o aluno tiver nota maior ou igual a 7, ele está aprovado. ELIF é uma condição que só pode ser satisfeita se as de cima não tiverem sido ainda. Por quê? Porque ele meio que diz assim, opa, a média é menor do que 9. Mas eu não já satisfiz uma condição lá em cima que todo mundo está vinculado? Então não posso satisfazer duas condições ao mesmo tempo. Então ele bate nessa ideia. Ele diz, opa, ele vê, alguém lá de cima, acima de mim, já deu ok? Alguém já foi satisfeita a condição? Não. Então eu vou olhar a minha. Opa, alguém já satisfez, então a minha não interessa. O ELIF é meio que uma hierarquia. Ele pega o primeiro EF e compara. Atendeu? Não, vai por de baixo. Atendeu? Não, vai por de baixo. Atendeu? Atendeu. Então pronto, todos os abaixo não interessam mais. Por quê? Porque se um deles atender acima, o restante não interessa mais. Isso faz com que você só tenha uma resposta. Porque o meu interesse é que o aluno tenha uma situação, aprovado, AF ou reprovado. Não tem como ter as três. Se eu botar as três Fs, nesse caso que eu programei desse jeito, o que acontece? Ele ia ter três situações. Na prática, não pode. Então, o que eu faço? Eu trabalho com elipse. Eu boto if, elif, elif. E aí, o que acontece? Ele percebe que não foi atendido nenhum, então ele entra naquele. Se tivesse sido atendido algum, ele não entra. Mas, se eu quisesse um else, é só colocar o else aqui. Else. Ele vai funcionar do mesmo jeito. Vamos testar. 7 pontos, e vou botar certinho agora aqui. 7.5, aluno aprovado. 6, aluno de AF. 2.5, aluno reprovado. Então, quando eu quero fazer um bloco que eu só posso ter uma condição satisfeita, eu sugiro fazer um if, vários elifs e um else. Ah, Matos, mas as condições não têm a ver uma com a outra. Aí não, aí pode usar só if. Por exemplo, se um eu estou avaliando a média final e o outro eu estou avaliando a presença, a frequência do aluno, são coisas diferentes, aí o que é que eu faço? Eu trabalho com ifs diferentes. Tranquilo até aqui. A aula de hoje ela puxa um pouquinho mais, tá? A partir de hoje as coisas vão puxando um pouquinho mais. Professor, vai ter, depois desse curso de Python básico, vai ter intermediário, avançado, esse tipo de coisa? A ideia é que sim. A ideia é que sim. Tanto a ideia é que sim, como eu vou ficar produzindo os vídeos curtos e colocando também lá no canal para poder ajudar. Mas a ideia é ter, tá? Tá bom. Todo mundo entendeu até aqui? Pessoal, preciso dar clareza de vocês, porque agora eu vou complicar um pouquinho. Sim, professor. Eu vou complicar um pouquinho mais. Vamos aqui embaixo. Vocês querem copiar isso aqui? Não sei. Então vamos lá. Vamos pegar uma outra situação. Que a gente chama de ifs aninhados, com N, tá? Aninhados. O que é isso aqui? Matos, agora está começando a ficar difícil. Tá, não. Não está difícil. É só entender. Vamos, de novo, voltar para o problema. Vamos supor, no mesmo problema de notas, vamos supor que a pessoa, que ela tem a mesma coisa, nota acima de 7, ela está aprovada. Uma nota acima de 8, a pessoa está aprovada com louvor. Ou seja, se a pessoa tiver uma nota acima de 7, ela está aprovada. Mas para quem tem uma nota acima de 8, ela está aprovada com louvor. É uma categoria extra para dizer que você teve um altíssimo rendimento, digamos assim. E os demais? Nota entre 4 e 7, AF, e nota acima de, abaixo de 4, reprovada. Vamos lá. Vou botar aqui nota. Vou botar um valor aqui por enquanto. 7.5 de novo. Se nota maior ou igual a 7, o que eu quero? Eu quero que ela seja print aluno aprovado. Já vou tirar a dúvida da pessoa agora, tá? Vamos supor que você pediu o ou, eu vou dar o ou e o se, tá? Vamos supor o seguinte.
nota maior ou igual a 7 e menor do que 10. Eu já ensinei aquela primeira forma, que foi aqui em cima, ó. Que foi... Cadê? Eu botei algum canto aqui. Tá aqui. Eu fiz isso aqui com vocês, não foi? Porque a média tem que ser maior ou igual a 4 e menor do que 7. Mas existe outra forma de usar o i? Existe. E é interessante quando a gente calcula outras coisas, sem ser uma média dessa. Quando a gente quer comparar coisas mais lógicas, é interessante o i. Como é que eu posso botar? A nota tem que ser maior do que 7 e e menor do que 10. Mas por que você botou menor do que 10? Porque se a pessoa escrever 11, na prática está errado, né? Vocês concordam comigo que a nota está errada? Vou botar aqui, ó. Aluno aprovado. Se eu botar 10, botar menor ou igual a 10, né? Claro. Porque a pessoa pode tirar um 10. Aprovado. Se eu botar 11, não deu nada. Vocês concordam comigo que não faz sentido uma nota 11? Não, nota menor do que 0, acima de 10, não existe. Não existe. Vale, Mato, se não existe, como é que o programa vai saber? Aí eu vou usar o ou que me fizeram a pergunta. Vamos supor que eu bote assim, ó. Se nota menor do que 0, eu vou dizer nota inconsistente. Nota. Botar nota errada. Nota errada. Eu vou botar aqui um -5. Nota errada. Só que a nota está errada não é só se for menor do que 0. A nota está errada se ela for menor do que 0 ou maior que 0, ou maior que 10. Porque o intervalo de uma nota é entre 0 e 10. Para a esquerda de 0, está errado. Para a direita de 10, está errado. Então, a nota está errada para ser menor do que 0 e para ser maior do que 10. Então, eu posso dizer nota menor do que 0 ou, bota OR, nota maior que 0, maior que 10. Ele vai dar como errada. Se eu botar agora um 11 aqui, ele vai dar como nota errada, porque ele satisfez o nota maior que 10. O comando i, o teste i lógico no Python, você bota um end. E o teste lógico ou no Python, você bota OR. Ficou claro aí, Vinícius, essa dúvida? Tranquilo? Alguém ficou com alguma dúvida nessa ideia que eu falei aqui? Do i e do Não, ou? não, obrigado. Então vamos Porque seguir. eu tava lembrando de ser que eram símbolos, né? Era o i comercial e o outro, o O, eu não lembro como é que era. Aqui acaba que é mais lógico, né? Porque aqui é tudo em inglês mesmo, então você tenta ser o mais parecido com como se escreve. Vamos lá, vamos seguir. Beleza, Marcos. Isso aqui foi para tirar a dúvida dele, tá? Então deixa eu copiar e botar em outra célula para não ficar muito confuso. Porque eu sei que eu separo em células, porque eu acho que fica melhor de ver. Vamos lá. Então, eu vou parar isso aqui. Vamos voltar para aquele nosso problema. Se nota maior ou igual a 7, print aluno aprovado só. Elif nota 4 menor ou igual a nota menor do que 7, print AF, um else mesmo. Um else, print reprovado. Pessoal, vamos lá. Matos, você botou aprovado, você botou AF, você botou reprovado. Cadê o aprovado com louvor? Vamos primeiro testar aqui os valores. 8, aprovado. 6, AF. 3, reprovado. Vocês concordam comigo que o aluno só tira 8 se for maior que 7? 8 nessa... Vamos supor que o aluno tirou 8,5, ele é aprovado com louvor. Mas vocês concordam comigo que 8 está dentro da condição maior que 7? Concordam comigo? 8 é sempre maior do que 7. Então, eu vou fazer um if aninhado. O que é um if aninhado? É um if dentro de outro if. Como assim? Eu só consigo satisfazer o critério de ser maior que 8 se eu satisfizer maior que 7. Porque 8 é sempre maior do que 7. Então, vamos supor 8,5. Vou botar aqui 8,5. 8,5 é maior que 8 e também
maior que 7. Então, para eu ser maior que 8, obrigatoriamente, eu tenho que ser maior que 7. Então, aí vem a ideia de ifs aninhados, um dentro do outro, que eu vou colocar aqui dentro. Ou seja, se a nota for maior que 8, print, já já nós vamos discutir com calma. Só estou escrevendo, aprovado com louvor. Eu vou botar aqui. Se não, pronto. Dá uns enter. E aí nós vamos discutir esse pedaço. Vamos lá. Galera, o que foi que eu acabei de fazer aqui? Eu fiz um se dentro de outro se. Vamos lá. Ó, minha nota é 8,5. Aí eu vou verificar. Nota é maior que 7? É. Só porque qual é a diferença? Se eu tiver uma nota maior que 7 sozinha, ele é aprovado. Mas, se for maior que 8, é aprovado com louvor. Então, eu boto uma outra condição. Eu tenho uma nota, ela já entrou nesse critério, ela já disse, opa, é maior que 7. Opa, beleza, então entra aí. Só que eu tenho uma segunda verificação. Qual é a segunda verificação? Beleza, tirei uma nota maior que 7, mas ela também é maior que 8 ou ela não é maior que 8? Eu vou aqui e coloco. Se a minha nota for maior que 8, você vai dizer que o aluno foi aprovado com louvor. Se não, você vai dizer assim, ó, tá só aprovado. Ou seja, ele pega uma nota e vê, é maior que 7? É, entra aqui. Mas tua nota, cara, é maior que 8? É, então tu tá aprovado com louvor. Não, minha nota não é maior do que 8, é entre 7 e 8. Então tu só tá aprovado. Então esse if, dentro do outro if, é if aninhado. Só vou conferir esse if, só vai existir a conferência desse if se ele entrar nesse. Opa, só vai existir esse se ele entrar nesse. Por quê? Porque ele está identado. Se vocês pararem para ver, tudo isso está identado com esse if. Ou seja, essa segunda verificação só ocorre se ela entrar na primeira verificação. Então, se eu tiver 30 verificações, uma dentro da outra, só vai atingir aquela última 30 se ele tiver entrado em todas as outras 29. Mas isso é útil para a engenharia? É, para problemas mais complexos. Mas eu já estou mostrando um exemplo simples para verem que existe. Porque quando a gente for usar exemplos mais complexos, aí vai ficar uma coisa mais puxada um pouquinho. Então, eu estou pegando um exemplo bem mais simples para entenderem que ele só entra no segundo if se ele entrar no de cima. E assim sucessivamente. Isso é o critério da indentação de ifs aninhados. Lá no C também tinha isso. Toda linguagem de programação também tem isso. Então, eu vou passar um exercício pequenininho para vocês, bem simples, para a gente seguir. Porque aqui, a partir de aqui, eu preciso de um pouco mais de exercício, tá? Vamos lá. Vou pegar aqui esse exemplo aqui. Aqui um exemplozinho bem simples, ó. Vocês vão calcular a média ponderada de um aluno, onde o trabalho vale 30% e a prova vale 70%. Aí vocês vão dar um print da condição do aluno e a média. Como assim? Vocês vão criar uma variável trabalho, nota de trabalho, não sei como é que vocês querem chamar, e uma variável nota de prova, ou só prova. Vocês vão fazer uma composição de notas, ou seja, a média ponderada, e vão dar um print se o aluno está aprovado, reprovado, de AF. Primeiro vamos fazer só isso. Não precisa nem fazer o com louvor ainda, tá? Eu vou dar aí uns minutinhos para vocês tentarem fazer, para a gente poder seguir, tá? Vamos lá, pessoal. Eu vou só começar a fazer, porque tem outros assuntos para a gente dar hoje, tá? Mas aí eu vou deixar um exercício para casa também. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho uma variável que eu vou chamar de trabalho. Vou botar que a pessoa tirou um 8. Eu vou botar uma variável prova, que a pessoa tirou um 7. Então vai ter uma média, né? Vai ter uma média. Que a média é o quê? Ela é trabalho vezes quantos por cento? 30. 0,3 mais prova vezes 0,7. Ou seja, minha média já está aqui, uma média ponderada, tranquila. 30% de trabalho, 70% de prova. E aqui a gente faz aquilo, né? Se média maior ou igual a 7 e menor ou igual a 10 e nota menor ou igual a 10, a pessoa está print
aprovada. Vou botar, se a média for 4, estou fazendo todas as maneiras que eu dei para vocês verem as opções, né? Aqui é média, escrevi errado. Menor do que 7, print AF. Se não, vou nem botar se não, vou botar se nota maior ou igual a 0 e menor do que 4. Por quê? Nota não, média. Eu não sei onde é que eu estou tirando o nome nota, de tanto usar o nome nota. Média, menor do que 4. Print, reprovado. Reprovada, que é uma pessoa. Pessoal, outra coisa que eu quero falar para vocês é que programação não existe uma única maneira de fazer, tá? Programação existe a forma errada de fazer, é não conseguir. Qualquer outra forma de programar que obter o resultado pode ser feita, tá? Não é obrigatório usar uma variável com o nome que eu usei, na forma que eu calculei, isso não interessa, tá? O que importa é fazer certo, assim, fazendo com conceitos certos e obtendo o resultado. Não é como uma prova que você só faz de uma maneira e pronto, não. Então, dessa parte aqui, eu vou passar uma questão para vocês exercitarem em casa, que eu já peguei para fazer para vocês. Na verdade, são 2 questões. Eu vou explicar aqui para vocês. Opa. É o seguinte. Imagine que a gente está comprando... Imagine que a gente tem uma fábrica... Controle de qualidade de uma fábrica de refrigerante. O que acontece? No controle de qualidade de refrigerante, o refrigerante não pode exceder 10% do volume de 1 litro. Então, o volume não pode exceder 10%. Então, o que acontece? Ela tem que ter 10%, no mínimo, ela tem que ter entre 900 ml e 1.100 ml. Ou seja, se eu tiver 1 litro, é o ideal da garrafa. Se eu tiver entre 900 e 1.100 ml, tá ok. Se eu tiver menos de 900, tá errado. Mais de 1.100, tá errado. Ou seja, eu tenho uma margem de 10% para mais ou para menos. Então, o que acontece? Vocês vão fazer um programinha que ele vai dizer o quê? Se o produto estiver dentro da faixa permitida, vai dizer o quê? Produto aprovado. Se não tiver dentro da faixa, irá o quê o programa? Produto reprovado. Reprovado. Ou seja, vocês vão fazer lá um cálculo, vão fazer o programa e vão testar. 800 ml, ele vai dizer produto reprovado. 2 litros, produto reprovado. 985 ml, produto aprovado. 1.053 ml, produto aprovado. Então, vocês vão fazer o quê? Pegar esse valor e colocar 10% para mais ou para menos. Sugiro que vocês não botem 900 ml, 1.100 ml. Trabalha com o volume de 1 litro e tenta fazer a operação matemática dentro do si, tá? Para vocês treinarem. Fazer uma operação matemática dentro do si. Por exemplo, se eu dissesse que era 4 vezes 3, Matos, eu posso fazer uma multiplicação, uma operação matemática, uma soma dentro da condicional? Posso. Ou seja, se a média fosse menor do que quanto? Do que 12, porque 4 vezes 3 é 12. Então, é o que eu sugiro. Tentem colocar esse 10% para mais e para menos dentro da condicional, para treinar melhor. Entenderam o que eu falei? Sim. Pronto. Agora a gente vai chegar na parte que vai começar a entrar um pouquinho mais de engenharia agora. Antes de falar, eu quero lembrar uma coisa para vocês. Algumas funções
Algumas bibliotecas, como a NumPy, já tem alguns valores. Por exemplo, o pi. Vocês sabem quanto é o pi? Sabemos. O computador também sabe. Então, se eu disser assim, ó, print pi, ele já sabe o valor de pi. Então, alguns números conhecidos matematicamente já estão no Python. Então, por exemplo, se eu quiser dizer assim, minha resposta deu 2π, posso botar 2 vezes π. Ele já sabe quem é o π. Isso é muito bom, tá? O π, o e, ele já sabe quem é o e. Então, alguns valores já são bem interessantes de se usar, tá? Mas o foco não é esse. Agora vamos para a parte mais legal. Nós vamos falar agora de listas, range, arrange, array e linspace. Eita, Matos, que é um bocado de nome, né? É. Mas para engenharia são muito interessantes, muito legais. E são simples. O que são isso? Aqui é uma lista de coisas. Imagine, uma lista de coisas. Isso aqui é uma faixa numérica. Isso aqui é outra faixa numérica. Isso aqui e isso aqui são vetores. Não vamos pensar vetor com aquele conceito tradicional da gente, não, tá? Que é aquele que aponta modo, direção e sentido. Vamos pensar no vetor mais como o lado matricial. Como a gente viu que o vetor é uma matriz coluna. Vocês já viram isso? Lá na parte de álgebra, né? Então, vamos pensar que quando eu falar em vetor, vocês vão lembrar de vetor na forma matricial, tá? Então, vai ser aquele vetor coluna, vai ser um vetor, baseado numa matriz. Ó, o vetor vai ser uma matriz coluna. Então, vamos de um por um. Vamos para o mais fácil, lista. Galera, vamos supor que eu quero... Vou pegar aqui meu caderninho agora. Vamos supor que eu vou dizer assim, ei, galera, vão lá no supermercado para mim? Aí vocês vão dizer, beleza, Marcos, eu vou no supermercado. Você quer comprar o quê? Eu quero comprar arroz. Eu vou até fazer melhor. Peraí, deixa eu apagar isso aqui. Vou fazer a lista igual a gente faz na mão. Como eu disse, eu quero sempre associar como é que a gente faz na mão, como é que a gente pensa. Aí vocês vão dizer, ó, eu quero arroz, eu quero feijão, eu quero carne, eu quero banana, eu quero... Eu tenho que ter quantos? Eu vou botar aqui 7 elementos. Eu quero ovo, eu quero tapioca e eu quero queijo. Pronto. Fiz a lista. Aí vocês vão dizer, tá aqui, eu vou pegar e escrever a lista. Arroz, feijão, carne, banana, ovo, tapioca e queijo. Tá aqui, galera. Vão lá no supermercado para mim. Vocês dizem, beleza, mano, estou com a lista, né? Aí eu olho para a lista e digo, aí eu esqueci. Eu dei a lista para vocês e esqueci. Eu digo assim, rapaz, quantos itens tinha na lista? Quantos itens tem na lista, galera? 7, não tem? Tá numerado. A gente faz a lista na mão, a gente numera. Então eu sei que são 7 itens. Se eu disser qual é o primeiro elemento da lista, aí você vai olhar. Opa, essa posição aqui. Tá aqui. Ele me perguntou agora qual era o primeiro elemento. Tá aqui. Não, agora eu quero saber quem é o quinto elemento. Eu quero saber quem são os 3 primeiros elementos. Quem são os 3 últimos elementos. Ou seja, vocês facilmente olham para a lista, olham para ela e dizem, Matos, o primeiro elemento é arroz. Os 3 primeiros elementos são arroz, feijão e carne. Os 3 últimos são ovo, tapioca e queijo. E eu tenho 7 elementos. Perfeito. Isso é muito fácil de ver. Matos, e no Python, dá para trabalhar com listas? Dá. A gente vai aprender a trabalhar primeiro com listas, porque é mais fácil de ver inicialmente. Mas depois a gente vai para os outros comandos. Matos, você fez aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E como é que seria no Python? No Python, a lista. Antes que eu esqueça, pessoal. Como é que a gente faz uma expressão matemática? Na expressão matemática na mão, a gente faz. A gente trabalha parênteses, colchetes e chaves. Na mão, a gente faz expressões matemáticas assim. No Python, vocês não vão fazer assim, tá? Tudo no Python de expressão matemática é parênteses. Tudo de expressão matemática é parênteses. Por quê, Matos? Porque o colchete serve para outra coisa e a chave serve para outra coisa. Agora nós vamos ver uma das aplicações do colchete, tá? Beleza. Como é que eu faço essa lista no Python, Matos? Eu vou botar colchetes. Por quê? Porque lista no Python
Vetor no Python, matriz no Python é usada com colchetes. Então, aqui eu vou escrever arroz. Depois eu vou escrever feijão. Eu acho que não vai caber tudo. Eu vou botar carne. Eu vou botar só as iniciais, tá? Banana. Vou botar ovo. Vou botar tapioca. E vou botar queijo. Fiz minha lista. Matos, então quer dizer que no Python é assim que eu faço uma lista? É. Eu vou fazer a lista no Python com vocês. Cadê aqui, irmãos? Vocês podem pensar, o Matos está com fome. Não, é porque é mais fácil de ver. Super. Vale, que a palavra ficou verde. Ó. Como é que eu faço uma lista? Eu boto uma variável, que é a variável que eu quero, que vai ser minha lista, né? Boto o colchete para dizer que é uma lista. E coloco arroz. Lembrando que arroz é um nome. É um nome, é um string. Então, boto entre aspas. Vírgula. O que serve a vírgula? A vírgula é para delimitar. Arroz é uma coisa, aí você botar vírgula, é outra coisa. Então, vamos lá. Eu botei arroz. Deixa eu pescar aqui o que foi que eu botei, porque senão eu esqueço. Arroz. Depois eu botei feijão. Depois eu botei carne. Depois eu botei ovo. Depois eu botei tapioca. E por último eu botei queijo. Pronto, foi isso que eu coloquei na minha lista. Ah, você já tem sua lista? Tem. Já fiz no Python a lista. O que me interessava era só fazer a lista com vocês, tá? Vamos lá. Agora, como mexer na lista? É agora que o negócio fica Professor, interessante. eu não sei se faz muita diferença, mas o senhor esqueceu de colocar a banana. Não sei se pode alterar algum fator. Esqueci de botar lá, foi? Então vamos botar Foi, agora. tá Depois da bom. carne, né? Não, eu quero mais elementos porque vai ficar mais claro de mostrar o que eu quero mostrar. Mas não ia, acho que não faz diferença não, que o tamanho já tá bom. Tá Tem bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfeito. Agora eu quero que prestem bastante atenção. Vou até mudar de cor. Tá vermelho. Galera, como é que o Python conta? Se vocês forem ver, qualquer linguagem de programação começa com... como é que a gente conta? Contem aí de 1 até 5 para mim aí. Como é que conta? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, Matos, isso é muito besta. Isso é ridículo. Em programação não começa em 1, começa em 0. 0, 1, 2, 3, 4. Então, no Python, tudo começa em 0. No C, começa em 0. Então, o contador padrão de programação é 0. Então, se eu pensar, Matos, eu tenho 7 elementos, não tenho? Tenho. Esse elemento aqui, se eu chamar isso aqui de uma variável x. Matos, você botou supermercado. Por que você botou x aqui? Só para facilitar a explicação. Lá vai ficar o nome do supermercado mesmo. Aqui a lista tem o nome x. Matos, qual é a posição do arroz? É a primeira. Feijão, segunda. Carne, terceira. Banana, 4. Ovo, quinto. Tapioca, sexta. E queijo, sétima. No Python tem duas formas de contar. Olha como é legal. Eu posso contar da esquerda para a direita. Ou eu posso contar da direita para a esquerda. Vale, para que serve isso? Para engenharia serve para muita coisa. Mais na frente vocês vão perceber. Mas é muito legal entender as duas formas, tá? Principalmente para resolver equações diferenciais, uma série de coisas que a gente precisa trabalhar com vetores. Então vamos aprender a contar da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Matos, qual é a posição do arroz? Na nossa cabeça é a primeira posição. Então seria 1 na nossa cabeça. Mas no Python não é 1. É a posição 0. Então o feijão é a posição 1. A carne, a posição 2. A banana, a posição 3. O ovo, a posição 4. A tapioca, a posição 5. E o queijo, a posição 6. Se eu parar para ver, eu tenho 7 elementos, 7 itens. A posição 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu tenho 7 elementos. Mas começa contando em 0. Então é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, Matos, qual é a posição 0 da lista? Arroz. Posição 1 da lista? Feijão. 2, carne e assim sucessivamente. Ah, Matos, é muito fácil. É muito fácil. Agora, como é que eu conto da direita para a esquerda? Eu conto com sinais negativos. Então, lá é voltando. Então, lá o queijo é -1. A tapioca, -2. O ovo, -3. A banana,
menos 4. A carne, menos 5. O feijão, menos 6. E o arroz, menos 7. Por que, Matos, que você não começou aqui com 0, por exemplo? Porque o Python não vai confundir quem é o 0. Da esquerda para a direita começa em 0 e vai até onde der. E da direita para a esquerda começa em menos 1 até onde der. É assim que o Python reconhece. Vale, Matos? Então quer dizer que o arroz tanto é a posição 0 como menos 7? Perfeito. Se eu dissesse assim, Python, me dá a posição x0. Ou me dá a posição x menos 7. O que é que ele ia dizer para mim? Ele ia dizer arroz. Era isso que ele ia me dizer. Porque tanto a posição 0 como a posição menos 7 são a mesma coisa. Por quê? Porque ambas são a posição arroz. A questão é que uma eu estou contando da esquerda para a direita e outra eu estou contando da direita para a esquerda. O Python entende eu misturar. Eu posso contar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Ele sabe que é o arroz. Como é que eu identifico um elemento que eu quero? Do jeito que eu acabei de escrever aqui em vermelho. Ó. Eu boto x, que é a minha lista, a minha variável lista x, boto colchete, a posição que eu quero. Então, isso aqui equivale a x0. Isso aqui a x1. Todos equivalem à lista x na posição 0, na posição 1, na posição 2 e assim sucessivamente. Então, se eu quiser uma posição arroz, ou eu coloco x posição 0 ou x posição menos 7. Sempre colchete, tá? Para eu endereçar um elemento de uma lista, de um vetor, é colchete. Agora eu vou começar a complicar um pouquinho. Matos, eu vou explicar, vocês têm que entender o que eu quero. Não é o objetivo ainda. Tipo assim, eu vou explicar uma coisa agora, aí vocês podem dizer, Matos, não faz sentido eu querer isso. Não faz muito sentido agora. Mas quando a gente for lá para a parte mais da engenharia, faz. Então, foquem em entender o que eu quero explicar. Vamos lá. Vamos supor que eu quero os 3 primeiros elementos da lista. Em azul. Em verde, eu quero os 3 últimos. E deixa eu até fazer o seguinte, eu vou botar aqui embaixo também. Os 3 últimos. E deixa eu procurar outra cor, sei lá, cinza. Em cinza, eu quero os 3 do meio. Por isso que eu botei muitos elementos, para poder ficar quebrado aqui. Se eu quiser os 3 primeiros elementos em azul, se eu quiser os 3 últimos elementos em verde, e se eu quiser os 3 elementos do meio em cinza. Como é que eu vou fazer isso, Márcio? Vamos lá. Se eu quiser o azul, vou começar com o azul. Como é que o Python funciona? Se vocês prestarem atenção, eu botei um colchete, não botei? Quando eu quis um elemento. Eu quis um elemento arroz, eu botei x0. Eu quis o elemento arroz, eu pude botar x menos 7. Mas se eu quiser um conjunto de valores, ou seja, eu não quero só um ponto, eu não quero só um elemento, eu quero vários. No Python é muito legal. O que eu faço? Eu boto o quê? Eu boto um 2 pontos. Quando eu botar o 2 pontos, o Python vai pedir 2 informações. Primeira informação é o inicial. E a segunda informação é o final. Ou seja, eu tenho que dizer, Python, eu quero na minha lista X, eu quero que tu me diga quem são esse elemento até aquele elemento. Esse 2 pontos diz isso, ó. Eu quero desse até esse. Ficou clara essa ideia? Do 2 pontos? Eu digo, olha, eu quero do primeiro elemento até o terceiro elemento. Lá no azul. No verde, eu quero os últimos 3 elementos. E no cinza, eu quero do terceiro até o sexto. Então, vamos lá. Qual é o primeiro elemento do arroz? É 0. Qual é o elemento da carne? Posso botar menos 5 ou 2, Marcos? Não, tenho que botar 3. Vixe, foi o que você fez. O Python tem uma característica muito peculiar, que ele é includente. Ele é includente e excludente. O que é isso, Marcos? Por padrão, o meu inicial é includente no Python, em tudo. E o meu final é excludente. Por quê? Não sei. Foi programado assim. O cara que desenvolveu o Python desenvolveu assim e pronto. Então, vamos lá. Ou seja, eu quero o arroz, começa em 0. Eu quero o feijão, que é o 1, e eu quero a carne, que é o 2. Se eu quero a carne, eu tenho que dizer, Python, vai desse cara até o próximo depois da carne. Porque
Se eu disser assim, Python, eu quero do 0 até o 3, ele nunca vai dar o 3, ele vai dar 1 antes, porque ele é excludente. Ou seja, se eu disser, Python, eu quero o 3, ele vai dizer, ele não quer o 3, não. Ele quer até o último que chegar antes do 3, mas o 3 eu não dou, não. É assim, porque eu excluo o último e acabou. O arroz eu vou dar, porque eu sou includente na entrada mesmo, no primeiro, então eu digo arroz, feijão. Ele quer até a banana? Eu não digo a banana, eu digo um antes. É mais ou menos essa a ideia que eu quero que vocês pensem. Pode parecer bobagem, mas essa é a ideia. Ele é includente no primeiro, no inicial, e excludente no final. Então, se eu quiser até a carne, eu tenho que dizer até o 3. Se eu quisesse até a banana, eu não ia botar 3, eu ia botar 4. Se eu quisesse até o ovo, eu ia botar 5. Então, Sim. esse X azul, tanto ele pode ser x03, como ele pode ser x0. Aí aqui eu colocaria um menos 5? Não. Eu colocaria menos 4. Se eu botar do lado negativo. Por quê? Porque o menos 4 é a banana e vinha para cá também. Tranquilo, pessoal? Então, se eu quero arroz, feijão e carne, é do 0 a 3 ou 0 menos 4. Oi. Eu não estou entendendo muito bem, calma. Se eu Tranquilo, é quiser normal essa parte. arroz, feijão, e eu não sei quais que vem depois do feijão, é o quê? O número 2. Carne. Eu não posso colocar 2, que é o número da carne, e colocar 3, que é o número da banana. Por quê? Eu não entendi essa parte. Pronto, porque quem programou o Python fez o seguinte, olha, sempre que eu quiser operar um vetor, uma lista, e pegar um conjunto de números dentro de um elemento, o primeiro ele é includente, ou seja, se eu disser que quero começar do 0, ele vai entender, ele quer começar do 0. Mas se eu botar que eu quero ir até o 3, ele não vai até o 3. Ele vai até o último número antes do 3. Isso foi como se criou o Python, criou dessa maneira. Eu não sei explicar o motivo que eles querem que foi isso, mas é assim que funciona. Ou seja, se eu quiser um elemento, eu tenho que procurar, eu tenho que ir até um depois dele. Ou seja, se eu quero ir até o 2, que é a carne, eu tenho que dizer que eu quero até o 3, que é a banana. Porque ele não vai até a banana, ele vai até a carne. Vamos supor que eu quero até a banana, que é o 3. Eu tenho que botar até 4. Porque ele não vai pegar o ovo, ele pega um antes do último número. Isso é a forma que o Python foi programada. Eu não sei explicar o motivo que foi feito assim, mas é assim que funciona. Ele sempre tem que botar um número a mais do que eu quero. Beleza? Professor, e se quisesse a lista toda, no caso, fosse selecionar, sei vamos lá, com do calma. feijão até o queijo, Não, então que não é seria toda. do 1 até o Então não é 6. toda. Calma, vamos lá. Tenha calma, vamos chegar nisso aí. Os 3 intervalos que eu pintei representa tudo. Só é questão do número, mas representa. Porque o azul representa o quê? Do primeiro ponto até alguma coisa. Vamos lá. O azul representa... Essa é a sua dúvida, eu vou explicar em cada uma delas. Quem é a lista azul? A lista azul, ela começa do primeiro, realmente, até alguém. Certo? Então, ela pega do primeiro até alguém. Então, se eu quero do primeiro ao segundo, do primeiro ao terceiro, do primeiro ao quarto, primeiro até algum ponto no meio é o azul. Ou seja, boto 0 até quem eu quero. Agora, vamos para o do meio. Vamos para o cinza. Ou seja, começando de algum ponto que não é o primeiro e indo até algum ponto que não é o último. O azul pega o primeiro ponto até alguém no meio lá da lista. O cinza pega alguém no meio até outro meio. Vinícius, está errado, é isso não. Não é assim que faz, não. O mais interessante é o verde. Calma aí que vou explicar. O cinza é de algum ponto no meio que não é o primeiro até um outro ponto no meio que não é o último. Como é que eu faço o cinza? Cadê? Deixa eu mudar a cor aqui e botar cinza. Clicar aqui, clicar aqui. O cinza vamos lá, o cinza começa no 2, ou seja, realmente eu boto x 2 ponto, 2, começa no 2 e vai até quem? Até o ovo, né? Que é 4. Então eu não boto 4, eu boto 5. Então cinza é de 2 a 5 ou de 2 até menos 2. Tranquilo até aqui, pessoal? Mas tinha uma dúvida no chat que era como incluir o último item. Seria com menos 1? Já eu falo. Quando eu for pro verde. A pessoa que botou 8 no final aí é porque ele está criando. Ele está pedindo coisa que não existe. Ele funcionou, mas quando for para número dá erro.
Professor, Oi. eu não entendi por causa que pode ser um do lado da esquerda para a direita e outro da direita para a esquerda. Como, tipo, o 0 e o -4. Eu pensava que seria, tipo, -6 e o -4. Não, calma. Quem é que está à direita dele? É o -4. Quem está à direita do vetor é o -4. Independente se você conta de um lado ou do outro, o próximo elemento à direita é -4, não é não? É. Ele conta o próximo elemento à direita, ou seja, o elemento seguinte do vetor. Se eu estou contando de um lado para o outro ou do outro para esse, não interessa. Isso é uma forma que eu estou querendo só contar. Mas o próximo elemento, efetivamente, é a banana. Então, a banana é 3 ou -4. Certo? Pessoal, existe mais uma forma alternativa no azul que eu vou dar depois que eu falar da verde. Eu vou seguir. Agora, Maxson, se eu quiser de um ponto no meio até o último, que é aí onde vem as dúvidas geralmente, o que é que você faz? Eu quero de 4 até o último. Se eu botasse 6, ele só ia até o 5. Concorda comigo? Se eu botasse 6, ele só ia até o 5. Se eu botasse -1, ele também só ia até a tapioca, porque ele volta 1. Concordam comigo? Então, como é que eu boto todos os elementos de um ponto até o último no Python? É muito simples. Eu boto só assim, ó. 4, 2 pontos. O que é que isso quer dizer? Ou, deixa eu botar aqui o -3, 2 pontos. O que é que eu faço com isso? Eu não entendi, Márcio. O que foi que aconteceu aí? Quando eu boto 4, 2 pontos, eu digo assim, Python, começa do 4, que é o ovo, e vai até onde tu conseguir. Já que eu não botei nada depois de 2 pontos, eu estou dizendo, ó, vai até onde tu conseguir. Ou seja, ele vai até o último. Porque se eu botasse -1, ele não ia até o -1. Ele ia até a tapioca, que é -2. Se eu botasse 6, ele ia até a tapioca, que é o 5. Para a galera que botou de 0 a 8, 0 a 7, eles estão procurando um elemento que não existe. Já que é uma lista, deu certo. Porque é uma lista, é uma coisa mais simples. Se fosse vetor, ia dar erro, porque ele ia dizer que não existe esse elemento 7 e 8. Por isso que não pode fazer assim. Porque vai procurar informações que não existem. Aí dá erro no vetor. Então, como é que eu vou até o último elemento? De 4 até 2 pontos. Ou seja, computador, pega o 4, que é o ovo, e vai até onde tu conseguir. Se fosse ovo, tapioca, queijo, presunto, ele ia até o final. Se eu botar só 4, 2 pontos, ele vai até o final. E se eu botasse -3, 2 pontos, ele também vai até o final. Porque tanto 4 quanto -3 representa o nome, é o elemento ovo, que é o que eu estou querendo. Se for do meio até o final, não exclui o último. Não, não exclui. Se eu botar só 4, 2 pontos, ele não exclui. Vou botar só mais uma possibilidade do azul. Do mesmo jeito que lá no azul, no verde, eu botei do 4 até onde ele puder, eu podia fazer isso aqui no azul. Ó. 2.3. Ou seja, com Python, pega o primeiro elemento. Quando for 0, ele é facultativo. Tanto você pode botar 0, 2.3, ou só 2.3. Porque ele sabe que é de onde ele conseguir, do primeiro até o 3. Esse 0 é facultativo, botar 0 ou espaço. No caso do verde, não é facultativo. Tem que ficar esse espaço vazio aqui. Tem que ficar. Senão dá erro. Senão você não pega o último elemento. Então, eu, geralmente, quando é do 0, eu deixo também vazio. Para o meu cérebro sempre lembrar, opa, eu quero do começo até algum ponto. Aí eu boto vazio 2.3. Ah, eu quero de algum ponto até o final. É o ponto que eu quero, 2 pontos vazio. Porque na minha cabeça facilita o quê? Opa, se tem um vazio do lado esquerdo, é porque eu começo do 0. Se tem um vazio do lado direito, 2 pontos, quer dizer que eu vou até o último. Então, isso no meu cérebro ajuda. Eu estou dando uma sugestão, mas se quiser botar o 0, pode botar. Qualquer uma dessas que eu fiz, funciona. E aí eu quero que vocês tentem fazer isso no computador de vocês. Não botem o nome supermercado, que é muito grande. Bota X mesmo. Já eu altero no meu código. Eu quero que vocês criem a lista X, certo? E aí vocês vão dar um print dessas posições que nós falamos. Vão dar um print de tudo que nós falamos, inclusive aquele vermelhinho. Deixa eu botar de volta. Que era o X0 e o X-7.
Ou seja, vão criar essa lista e dar o print desses 3 azuis, dos 2 verdes, dos 2 cinzas e dos 2 vermelhos. Vou dar aí 5 minutinhos para vocês fazerem. Professor, Para como tentar. assim dar print do azul, do vermelho, do verde? Como eu vou definir as cores para cada um? Não, as cores é porque eu fiz aqui para ser mais ilustrativo. Não, a cor não interessa não. Então, eu vou botar print x 0, print x menos 7. Tá, entendi. As cores foi só para facilitar para vocês. Não tem colorido no Python, não, no código, não. Eu vou dar 5 minutinhos aí eu mesmo faço, tá? Para a gente seguir o conteúdo. Quando a gente for falar de vetor, galera, vai ser mais interessante essa parte de cortar o vetor. O nome disso é slice, tá? O nome que a gente está usando desses 2 pontos, a gente chama geralmente de slice. Então, é quando a gente vai querer operar um pedaço de um vetor, um pedaço de uma lista. Lá na parte de vetor, isso é mais usado. Mas, por enquanto, é bom ver na lista, porque é mais fácil de ver, porque estamos vendo nomes. Lá no vetor, que a gente vai trabalhar com números, aí às vezes passa batido aprender esses slices. Galera, eu vou começar a fazer, tá? Vamos lá, ó. Vamos fazer o que eu disse. Criei aqui. Prestem atenção aqui, ó. Se eu der print x, ele vai imprimir a lista inteira. Eu esqueci de comentar uma coisa. Eu perguntei para vocês, quantos elementos tem na minha lista? Aí vocês disseram 7. Como é que o Python diz para a gente? A gente bota print len, de comprimento. Opa. De length, né, que é comprimento. Se eu botar print len de x, esse comando len, ele é o comprimento. Ou seja, se eu der print len de x, o que é que ele diz? Ele está pedindo o comprimento da lista x. Vou falar isso aqui. Então, aquele 7 que vocês já sabiam, é só botar print len, tá? Vamos lá, vamos seguir. Se eu botar print x 0, lembrando que é colchete, tá? Ó, vai dar arroz. Se eu botar print x menos 7, também vai dar arroz. Agora vamos para o próximo que eu falei. Eu tinha dito o quê? Arroz, feijão e carne, não foi? Então, print x de 0 até carne, que é a posição 2. Se é a posição 2 e é excludente, eu boto 3. Deu arroz, feijão e carne. Mas eu já vi uma diferença. Quando eu dei o print do arroz, saiu só o nome arroz. Quando eu dei o print pelo slice, ele continuou com as aspas. Por quê? Porque na lista eu posso ter string, posso ter float, posso ser inteiro. Então, se eu der o print de mais de um elemento, ele diz qual é o formato. Como? Se for string, fica aspa. Se no lugar de feijão eu botasse 2.5, ficava o número 2.5. Então, é só uma forma dele mostrar. A outra forma que eu disse que dava para fazer era x de 0 até quanto? Menos 1, 2, 3, 4. Então, menos 4. Está aqui. E por último, eu disse que a gente podia fazer o quê? Podia omitir esse 0. Omitir o 0, também está aqui os 3. Próxima etapa era o cinza. Foi o que eu pedi no cinza. Carne, banana e ovo. Então, print do cinza era quem? Era x da carne. A carne é 0, 1, 2. Então, é do 2 até quem? 3, 4, até o 5. Então, eu boto até o 5. Ou eu boto x de 2 até ovo, né? Então, menos 1, menos 2. Se eu botar de banana e ovo. Carne, banana e ovo. Por último, a gente vai botar o ovo, tapioca e queijo. Ovo é o 0, 1, 2, 3, 4. É do 4, 2 pontos. Ou seja, de 4 até onde ele conseguir. Aqui ele. Ovo, tapioca e queijo. E por último vai ser menos 1, menos 2, menos 3. Então vai ser print de x
menos 3, até onde ele conseguir. Também ovo, tapioca e queijo. Então, assim que vocês tinham que fazer para treinar. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Nenhuma, tudo certo. Vou seguir, tá? Pronto, a gente já viu listas. Max, dá para operar a lista? Dá. Aí nós vamos agora começar a operar a lista. Como assim? Eu vou criar aqui um outro exercício, que eu vou botar x1, que é uma lista 1, que vai ser só arroz, feijão e carne. E uma lista x2, que vai ser banana, ovo e queijo. Pronto. Criei duas listas. Lista 1, lista 2. O que é que eu posso fazer com listas? Muitas coisas. Primeira coisa que eu posso fazer com lista é somar duas listas. Pegar duas listas e transformar em uma só. Ou seja, se eu criar um x3, eu posso dizer que ela é x1 mais x2. No momento que eu faço isso, ele faz uma coisa que é concatenação. O que é concatenação? Ele pega as duas listas e junta numa só. Ou seja, agora eu tenho uma super lista. No lugar de eu ter uma lista pequena e outra lista pequena, eu peguei as duas listas e somei e criei uma nova variável x3. No momento que eu crio x3, eu não estou excluindo, deletando nem x1 nem x2. Eu estou só criando uma nova lista que ela é composta das duas listas juntas. Ou seja, uma superlista. Tranquilo até aqui? Vamos supor que da minha superlista, que é a lista 3, eu quero excluir um item. Dá para excluir? Dá. Dá para excluir só um item. Vamos supor que eu quero excluir a carne. Como é que eu excluo a carne? Eu venho e boto x3, que é a lista que eu quero operar, ponto .pop. Esse comando ponto .pop, eu estou dizendo, olha, tu vai excluir algum elemento. Aqui eu boto parênteses. Por que, Marcos? Aqui é parênteses e não colchete. Porque aqui é uma função pop. Eu não estou mexendo dentro da lista. Eu estou chamando uma função. E aqui dentro eu boto a opção, a posição que eu quero deletar. A carne é a posição 2. Então, se eu excluir a posição 2, eu vou fazer o seguinte. Print x3. De novo. Olhem aqui o que foi que aconteceu. Ele imprimiu o x3 original aqui em cima. E eu vim aqui e excluí a posição 2. Eu disse, olha, vai lá na posição 2 e some com ela. Tá aqui, ó. Sumiu com a posição 2. Ou seja, ele deleta a carne e puxa todo mundo. Vamos supor que eu queria esse número. Vamos supor que eu queria esse número. O que é que eu faço? Eu chamo aqui, vamos supor, de item. Qual é a diferença, Matos, de você ter deixado só x3 pop2 e ter feito item igual a isso? A diferença é que antes eu não tinha eu sumi com a carne, eu fui lá na lista e retirei a carne, e minha lista ficou sem carne. Mas essa variável carne se perdeu. No momento que eu boto item igual a isso, eu estou dizendo, olha, tu vai lá na lista, retira a carne, joga o valor da carne, né, que é um nome, uma string, na variável item e fica ok. Agora, eu posso vir aqui e imprimir item, que é a carne. Qual é a ideia de fazer isso? Quando eu tenho um item lá, um certo item, que eu quero sumir e aproveitar ele para alguma coisa. Vamos supor que eu quero tirar a carne e usar ela para alguma coisa. Então, é interessante eu sumir com ela dentro de uma variável. Por quê? Porque eu posso usar depois. Se eu simplesmente fizesse o que eu fiz inicialmente, que era isso aqui, eu só sumo com a carne e a informação se perde. Quando eu quero só sumir, perfeito. Se eu quiser aproveitar para alguma coisa, aí eu deixo como uma variável. Tranquilo, pessoal, até aqui? Sim, professor. Aí vamos supor, eu dei essa lista, né? Arroz, feijão, carne, banana, ovo, queijo, ficou grandona. Aí eu digo, eita, não era para comprar carne não, tá sobrando carne lá em casa, ó. Eu queria comprar era goiaba. E aí? Tem como colocar um item na lista? Um item? Tem, também tem. Então o que é que eu estou fazendo? Eu estou vindo aqui excluindo a carne, né? Estou tirando a carne
E agora, eu vou colocar um item. Como é que eu coloco um item? Pop. O comando pop, né? Vamos deixar só assim. Comando pop. Retira um item específico da lista. E o comando append, que eu vou botar x3.append goiaba. O que o comando append faz? Ele vai lá no final da lista e vai inserir uma coisa. Neste caso, eu vou inserir goiaba. Então, o que ele faz? Ele insere na última posição um item desejado. Se eu der agora print x3, aqui, ó, a lista original tinha carne. A lista depois que eu tirei a carne, sumiu com a carne. E por último eu coloquei goiaba. Está aqui a goiaba. Ou seja, o comando pop retira um item específico e o comando append coloca um item lá no final. Certo? A diferença é que o append ele bota no final. O pop ele tira de um item específico que eu pedi. Se ele simplesmente não tiver nada, ele tira do último item, tá? Se eu botar pop sem nada, ele tirou o queijo. Então, vem e tira. E não, o append já é para o final, ele só coloca no final. Tranquilo? Tranquilo, professor. Pessoal, eu não vou começar a parte de faixas numéricas, porque vai ficar muito esticado. Então, eu vou passar um exercício de listas. Porque a parte de faixa numérica é um pouco mais complexa do que isso aqui. Isso aqui só está nome e tal, é bem simples. Quando a gente for para a faixa numérica é um pouco mais puxado, então eu vou passar um exercício para vocês. Vou fazer o seguinte. É um exercício manual, bem braçal no começo, que é só para entrar os conceitos. O que é que eu quero que vocês façam aqui? Eu estou dando uma lista, com o nome lista. E eu quero que vocês façam o quê? Coloquem esta lista em ordem crescente. Usando os comandos que nós ensinamos agora. Vamos começar bem simples. Vamos começar com o comando pop e append. Então, o que eu quero de vocês? Que vocês simplesmente peguem essa lista e deixem em ordem crescente. Então, a resposta que eu quero final seria o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O print final da lista tem que sair assim, ó. Lista igual. A lista vai. Se eu der print lista, estou pedindo. Ficou claro o que é que eu estou pedindo? Sim, professor. O que é que eu estou querendo que vocês façam? Pois eu vou dar um tempinho para poder tirar a dúvida. E aí hoje a gente vai parar nesse assunto para não complicar muito, tá? Mas eu vou dar um tempinho para vocês, caso tenham dúvidas, eu ajudar. Deixa eu ver se tem outro exercício simples para eu passar, que eu tenha deixado pronto. Ah, não, aqui já é com faixa numérica. Deixa eu ver aqui. Ainda não. Não, vou deixar isso aí mesmo de números, que é mais interessante. Professor, Oi. ainda do exemplo anterior, o meu começou a dar erro depois que eu adicionei o append e o print x3 do final. Apareceu que da linha 4 não era possível porque não existia uma coisa chamada de lista. Não, então é sua variável que está errada. Cuidado, você pode ter mudado o nome da variável. Provavelmente foi isso. Porque se ele disse que não existe uma variável, é porque você ou escreveu errado, ou não declarou. Por exemplo, você pode ter chamado de x1, x2 e depois chamou de lista. Sem ter dito quem era a lista. Aí ele fica perdido. Você quer copiar seu código aí no chat para eu ver? Vou colocar aqui agora. Professor, tem como disponibilizar esses cadernos até no WhatsApp? Dessa aula aí da passada?
Tem, eu posso salvar e mandar. Só porque não vai abrir lá, né? Vocês vão ter que colocar na pasta notebooks e tal, aquela pastazinha que eu falei. Mas eu mando no WhatsApp para vocês, tá? É, mas eu vou mandar. Eu estou vendo aqui que tem coisa errada. Você faltou uma vírgula. Ou você botou ponto e vírgula no X1. X1 tem coisa errada aí, tá? Não sei se são Tá dois bom. pontos. Botou um ponto e Professor, vírgula. Não tá confuso para mim o que é, mas eu já estou vendo que tem coisa errada no X1, tá? na parte que você vai no print, eu posso colocar o F, para não ter que colocar tanta coisa, vírgula, vírgula e tudo. Que F? O F o F de print. Printzinho. Pode, mas é porque eu acho que fica mais fácil de decorar o que é, entendeu? É só Ah, costume, é questão de formatação. É hábito de programação. tá bom. Mas eu vou botar para vocês esses notebooks que eu faço na sala, tá? Nessas nossas aulas. Professor, lá, não, eu não entendi porque não copiou, não sei se eu apaguei sem querer, mas no meu X1 lá tem a vírgula entre o feijão e a carne. Tá exatamente assim lá. Tá, igual o seu, só que aí eu não entendi. Então copia o erro para eu ver. Que aí eu vendo o erro, talvez seja mais fácil de eu identificar. É porque não dá para dar print, né? E colocar aqui no chat. Eu poderia apresentar a tela. Não, aí vai perder essa aqui também. Não, apresenta aí, apresenta aí. Dá para apresentar os dois. Peraí. Eu mandei Ó, tudo que apareceu no erro. peraí. Pois espelha aí. Deixa eu só fazer assim, ó. Vou parar essa minha apresentação aqui. Pronto, espelha aí para eu ver. Agora vai dar certo. Se eu espelhar e eu conseguir ver para a gente corrigir. Deu certo? Apareceu aí? Ainda não, mas está aparecendo. Vai lá pro código. Ó, já está dando erro no X1. Tem alguma coisa errada no seu X1 aí. Eu não sei se nessa sua versão do Kaggle aí ele usa outra forma de declarar lista. E só começou a dar errado quando eu adicionei isso daqui. Antes estava dando certo. Então apaga isso aí, então apaga. Então comenta. É mais fácil. Para não perder. Não, mas não é para ter nada a ver não, porque essa coisa é declarada depois. Roda aí de novo. Pera, Tá deixa eu vendo? pegar aqui e botar como antes. Mas aí Não, tem arroz, feijão, carne, banana, ovo, tapioca. O append é pra quê, hein? É pra tirar, é? o append é para colocar. O append é para Ah, colocar. tá. O pop que faz retirar da lista, tá? Realmente aí tem alguma coisa errada na sua. Apaga o X1 todo, reescreve, porque às vezes passa batido uma coisa que a gente não vê. Apaga o X1 todinho de novo e reescreve ele. Tá bom. Mas isso é só um detalhe, tá? E se não der certo, aí eu vejo contigo direitinho o código. Ok. Mas aí, provavelmente, é porque às vezes passa batido uma vírgula, um colchete que a gente bota um parênteses, e aí são coisas que acontecem. Já que eu estou vendo com um zoom pequeno, às vezes passa batido até para mim. Certo? Mas aí, se der algum problema e não conseguir corrigir, eu faço contigo depois com calma, no começo da próxima aula. Ok, Certo? obrigada. Eu vou tentar aqui. Aí qualquer Mas coisa eu te falo. tenta conferir isso aí, tá? Professor, eu consegui fazer a ordenação, mas eu não sei se é assim exatamente o que o senhor quer. Eu posso mandar como ficou o código, só um controle para você. No chat. Como? Mandar no chat, porque eu tentei fazer a lista, né? Já você conseguiu ordenar? Consegui, mas eu não sei se é assim que o senhor quer. Não, o que importa é ordenar. Eu posso corrigir com calma na próxima aula, mas o que importa é ordenar. Para mim não tem muito critério. Mas deixa eu ver aí, quer espelhar? É mais fácil eu ver espelhamento. Como assim esperar? Eu compartilhar minha tela? Compartilhar a tela. Isso. Eu fiz isso. Um botão aí do lado, apresentar agora. Tá.
tá? Eu tô vendo, bote lá o código. Aqui, ó. Aí fica assim. Eu não sei se é assim seu cartão. Só vai ser essa. Não, porque aí você não está alterando a sua lista, você está forçando um print. Eu quero que você efetivamente altere a lista. Como Entendeu? Aí assim? você não está alterando nada. Ó, se você der um print L de novo, ele vai dar a mesma coisa. Se você botar embaixo print L, não mudou sua lista L. Você só Ah, mudou no print. Eu quero que você reorganize a lista. Você aí simplesmente está fazendo o quê? Só dando um print, organizando aí, dando um print. Entendeu? entendi. E não é exatamente o que eu quero. Pessoal, para casa fica esse exercício dessa ordenação crescente dessa lista que eu passei. E aí a gente continua o conteúdo no nosso próximo encontro. Tudo bem? Pois, galera, boa noite. Tudo de É bom só para se vocês. limitar a lista. E até o nosso próximo encontro, tá?